Olá pessoal, Lucas Olinto por aqui. Esse é o primeiro de vários episódios que a gente vai compartilhar com cada um de vocês com o principal objetivo de ampliar um pouquinho a conscientização sobre a técnica de alinhadores. E essa conversa não é somente para você que ainda não deu os seus primeiros passos, que ainda está começando, mas também para você que já prescreve os alinhadores, mas acredita que ainda não chegou naquele potencial ideal que gostaria de chegar. Você vai entender por que, mesmo com boas técnicas e bons pacientes, o fechamento não acontece e o que pode estar invisivelmente te travando dentro do seu consultório, dentro do seu negócio. Não só na odontologia, mas posso garantir para vocês que em qualquer área da saúde, a gente sempre tem essa percepção de que quanto mais cursos eu fizer, mais especializações, provavelmente o sucesso chegará de uma forma mais certeira. E é justamente aí quando muitas vezes a nossa expectativa acaba não sendo alcançada. Isso cabe para você que já estudou, fez cursos, se preparou, mas ainda sente que tem um vazio no fim da consulta dos alinhadores. E isso não tem a ver com o valor, o quanto você cobra, tem a ver principalmente com o jeito como você conduz todo esse processo. Identificar esse ponto agora pode virar a chave do seu consultório. O fechamento de um tratamento não depende somente da sua técnica clínica, ele acontece no território da percepção de valor. E posso te garantir que essa percepção não é racional, e sim emocional. Ou seja, um paciente que não decide quando ele entende, ele decide quando se sente segurança para investir. E isso exige muitas vezes uma condução, não somente uma explicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa numa banda que ensaia todos os dias, a técnica fica perfeita, os músicos incríveis, o guitarrista manda aquele solo animal, mas na hora do show o som tá baixo. A iluminação está escura, ruim, ninguém enxerga, ninguém aplaude. A questão não está no talento da banda, mas sim na experiência que ela entrega no palco. Imagina que o seu consultório é o palco, seu paciente é o público. E por mais afinado que você esteja, se a apresentação não emocionar, ninguém levanta para aplaudir. E menos ainda vai comprar ingresso para o seu próximo show. Você não precisa ser o mais pica das galáxias na técnica, não precisa ser o melhor tecnicamente, você precisa ter a maior percepção. Isso pode soar um pouquinho contraintuitivo no começo, porque a primeira reação do dentista quando não fecha é: o que será que eu não expliquei direito? O que eu preciso melhorar na forma de apresentar o plano, a questão dos valores? Então ele volta a estudar mais, faz outro curso, ele faz mais uma aula sobre o produto. Mas o problema não está aí. O problema não é saber mais, e sim perceber melhor. E por isso que eu sempre digo que quanto mais cursos que você fizer e que idealmente não estejam ligados com a odontologia, vai fazer com que a sua cabeça se abra e consiga também enxergar coisas que as outras pessoas às vezes não conseguem enxergar. Perceber que o paciente está sentindo na hora da decisão, perceber também quando ele está se desconectando. Perceber que uma sobrancelha é levantada, por exemplo, dito rápido, em um silêncio, né, depois de falar do preço, já mostra que ele saiu da conversa, que ele se desconectou, mesmo estando sentado logo na sua frente. A venda começa quando o paciente sente que foi compreendido e não somente informado, a tão famosa empatia. Muitos dentistas confundem explicar com vender, e isso é muito comum, pessoal. Você quer ser transparente, quer que o paciente entenda, fala todos os detalhes, então mostra a arcada, abre o planejamento, explica as fases do tratamento, fala dos materiais, do que vai corrigir, só que no fim o paciente sai com a cabeça cheia e muitas vezes de coração triste, porque ele entendeu tudo aquilo que ele precisa, né, fazer e acontecer com os dentes, mas muitas vezes ele sai com a autoestima lá embaixo, porque a gente precisa cuidar bastante da forma como que a gente passa o plano de tratamento, como que a gente se comunica com ele. Muitas vezes a gente acha que pode estar arrebentando, falando que, poxa, teu caso é complicado, mas a gente consegue resolver, só que na verdade ele ou ela só vai sair mais preocupado do que ele chegou no seu consultório. Vender nesse contexto não é empurrar, e sim se conectar com o seu paciente. É criar clareza emocional de valor, explicar o básico, conduzir com intenção é o seu grande diferencial. Mas não se esqueça, vender no seu caso é ajudar o paciente a entender por que isso importa para ele e agora. Lembre-se dessa chave, pessoal, é muito importante. Todo mundo entende que o tratamento é bom, a questão nunca é se funciona, é se vale a pena começar agora. E para isso você precisa mostrar o impacto real na vida desse paciente. Por exemplo, se o paciente sente vergonha de sorrir, você precisa falar isso. Se ele ronca à noite por causa da mordida, você precisa mostrar o impacto que isso tem no sono dele, no humor e até mesmo no rendimento.
Você não está vendendo o alinhador, está vendendo uma versão nova da sua vida. A decisão vem quando ele percebe que isso existe e principalmente que existe um custo em adiar de não fazer isso agora. Quando você só explica sobre o que acontece com os dentes, sobre as movimentações, você ignora o que acontece com as emoções. A maioria das conversas no consultório são focadas no ambiente técnico. O dentista fala de movimentação, rotação, projeção, do encaixe, do tempo de tratamento, mas o paciente está mais pensando em outra coisa. Será que movimenta assim mesmo? Será que um plástico é capaz de fazer tudo isso? Será que isso vai doer? Será que é caro demais? O que vão pensar se eu começar a utilizar uma plaquinha na boca? Se você não faz essas perguntas, se você não traz essas perguntas à tona e se você não responde com empatia, o paciente não se sente seguro, porque ele entendeu com a razão, mas ainda está travado com principalmente a emoção que muitas vezes está escondida. E aí que o paciente se desconecta. Ele ouviu tudo, foi educado com você, na grande maioria das vezes, balançou a cabeça, te agradeceu, mas já tinha se desconectado já há alguns minutos. Você só percebe isso depois, quando ele não te responde mais, quando você liga e ele diz que vai pensar, ou quando você envia o orçamento e ele some simplesmente. E você volta à estaca zero, sem entender o que você fez de errado. A verdade é que você não fez nada de errado, você só não conduziu. A consulta, pessoal, não pode ser somente informativa, ela precisa ser decisiva. E o paciente precisa sair com uma escolha feita, ou no mínimo com um desejo real de resolver aquilo. Isso somente acontece quando você para apenas de explicar, falar das questões técnicas e começa a guiar este paciente. Comece mudando sua intenção na hora de apresentar o tratamento. Em vez de eu preciso te explicar isso, pense, eu preciso te mostrar por que isso vale a pena agora e como que isso pode trazer mais conforto para o seu dia a dia, para a sua rotina. Em vez de dizer, se tem uma mordida cruzada, diga, isso pode estar afetando sua respiração e o seu sono também, você pode nem perceber como que está dormindo. Use perguntas ao invés somente de argumentos. Utilize a técnica Challenger. Você sabia que isso pode dificultar no momento de passar o fio dental e que, consequentemente, isso vai ter mais vindas ao dentista porque vai dificultar a tua higienização? Você conduz com consciência e o paciente, ele sente confiança, ele sente segurança, principalmente. Mas vamos lá. Quero trazer para vocês um resumo rápido de todos os tópicos que a gente falou hoje, porque foram bastante coisa e bastante tempo. Primeiro, técnica sem percepção, silêncio na decisão. Se você não vende explicando, se vende conduzindo. O paciente decide quando sente que ele sente a segurança emocional e não é você. A condução começa com intenção e linguagem emocional. Pequenas mudanças na forma de apresentar geram grandes mudanças na taxa de fechamento. E eu te pergunto, quantas vezes você já saiu da consulta com aquela sensação de que, cara, vou mandar ver, o paciente vai fechar, e mesmo assim o paciente simplesmente para de te responder e some. Talvez você esteja afinado tecnicamente, mas se apresentando no palco vazio. Observe seus próximos atendimentos, reflita, pense para você mesmo. Eu estou explicando ou eu estou conduzindo? E se você quiser aprender a transformar essa percepção em método de verdade, fica comigo nessa série, assista os próximos. Nos próximos episódios você vai entender onde o fechamento começa de verdade e como virar o jogo com leveza, verdade e método. A gente só está começando, pessoal. Vejo vocês nos próximos.